Todos, hoje, dia 1º de outubro de 2020, quinta-feira, Outubro Rosa. Mais uma live, diálogo sobre educação, filosofia e saúde mental em tempos de pandemia. Com transmissão ao vivo pelo Facebook e YouTube, e que mais uma noite, fizemos essas transmissões sempre ao vivo. Sou a professora Flávia Bergani, secretária municipal da Educação de Caxias do Sul, e nesta live, mediadora de uma mesa com convidados espetaculares. A Secretaria Municipal da Educação de Caxias do Sul promove uma série de reflexões sobre educação, saúde, cultura, filosofia, psicologia, sempre por meio de lives, momento de pandemia. E hoje o debate segue com transformação digital na educação e tempos líquidos. Vivemos tempos desafiadores, tempos líquidos. Então, se você é do tipo que está ansioso pelo fim da quarentena, para retomar sua vida exatamente do ponto que ela parou, sinto em lhe informar, você está iludido. Mesmo que esse período acabe o mais rápido possível, não haverá volta ao normal. Nada será como antes. Teremos que construir um novo normal, uma nova sociedade. Nesse exato momento, estamos vivendo uma mistura do que não é mais com o que não existe ainda. Uma fase marcada por transição e incertezas. Em 1999, quando o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, falecido em 2017, lançou o livro Modernidade Líquida, não se podia imaginar um vírus capaz de paralisar nações. Ainda assim, naquela época, ele já havia notado que o século XXI não seria mais como o século XX. Segundo ele, antes, os valores se transformavam em ritmo lento e previsível. Tínhamos algumas certezas e a sensação de controle sobre o mundo, sobre a natureza, a tecnologia, a economia. Mas acontecimentos da segunda metade do século XX, como a instabilidade econômica mundial, o surgimento de novas tecnologias e a globalização, criaram um mundo líquido, no qual as coisas são tão rápidas e efêmeras que não há tempo suficiente para se solidificar. Nessa passagem do mundo sólido para o líquido, Bauman chama atenção para a liquefação das formas sociais, o trabalho, a família, o engajamento político, o amor, a amizade, a educação e, por fim, a própria identidade. Essa situação produz angústia, ansiedade constante, o medo líquido, o temor do desemprego, da violência, de ficar para trás e, principalmente, de não se encaixar mais nesse novo mundo que muda, está mudando. A pandemia do novo coronavírus só intensificou e deve continuar intensificando esse processo de liquidez. Esse texto eu escrevi hoje, tá, gente? O isolamento social aos cidadãos desperta reflexões. Se antes boa parte do nosso tempo era gasto indo e voltando do trabalho, hoje estamos mais em casa. Se a semana era dividida entre 5 dias de trabalho e 2 de lazer, hoje há e-mails, WhatsApps importantes chegando domingo à tarde, domingo à noite, e nós respondemos. Ou seja, os padrões industriais que nos foram ensinados começam a perder sentido, os padrões gerais também. Estamos sendo obrigados a conviver mais com a família do que com os colegas de trabalho, que antes era com os colegas de trabalho ou faculdade. Somos obrigados a cozinhar em casa, em vez de irmos a restaurantes. Somos estimulados a buscar alternativas de entretenimento, atividade física, sem sair das nossas salas. Por mais que esse momento, a maioria sinta que assim que o isolamento for suspenso, voltaremos para as ruas a fim de tirar o atraso, pode ser que não seja bem assim.
pelo menos não para todo mundo. E pode até ser que isso aconteça, mas por um curto período de tempo. Isso é a minha visão. A maioria irá analisar sobre a real necessidade de atravessar cidades diariamente, sendo que é possível entregar a mesma ou até mais qualidade e produtividade no trabalho estando dentro de casa. Adotamos o estilo faça você mesmo, com a popularização do YouTube, em que é possível aprender a fazer praticamente qualquer coisa. Esse comportamento tem se acentuado cada vez mais. O que Bauman não teve tempo de abordar em suas obras é o impacto que as tecnologias como o blockchain e impressoras 3D podem representar a chamada sociedade 5.0. Esse conceito, cunhado pelo governo japonês em 2016, no lançamento do 5º Plano Básico de Ciência e Tecnologia, aponta para o desenvolvimento de soluções tecnológicas cujo foco é o bem-estar do ser humano, a qualidade de vida e a resolução de problemas sociais. Trata-se de um modelo de organização social em que tecnologias como Big Data, inteligência artificial e Internet das coisas são usadas para criar melhorias para a vida em sociedade. O que a pandemia de coronavírus está fazendo, a meu ver, é acelerar esse processo de transformação digital e de curva de adoção de tecnologias exponenciais para o bem comum. No caso do blockchain, por exemplo, estamos falando da possibilidade de uma sociedade autogerenciável, sem a necessidade de governos ou órgãos reguladores. Uma sociedade totalmente desmassificada e distribuída, em vez de aglomerada em centros urbanos. Honestamente, não sei se estamos socialmente preparados para tamanha mudança, mas a situação favorece reflexões desse tipo. Em suma, ainda é cedo para saber os reais impactos da pandemia no curto, médio e longo prazo, mas o fato é que muitas coisas irão mudar daqui para frente. Muitos modelos de negócios devem deixar de existir para dar lugar a novos. Na educação também, muitos países vão rever seus papéis, muitos pais também, especialmente na educação dos filhos. Muitas escolas irão procurar alternativas para preparar os profissionais para o futuro. As universidades também. E não mais para o passado, como a maioria vinha fazendo. De fato, uma nova sociedade irá nascer a partir de 2020, 2021. Torço para que seja muito melhor do que tínhamos. Nossos parceiros de mesa, o professor, escritor, filósofo e poeta, Jaime Paviani, e o médico psiquiatra e professor Dr. João Fruete, e nossa querida convidada, a professora Cláudia Sganzella. Sejam bem-vindos, todos. Então, vou chamar o nosso convidado sempre de honra, o nosso convidado que abre as nossas lives, o professor Jaime Paviani, para apresentar um pouco desse sociólogo Zygmunt Bauman. Boa noite, professor Jaime. Boa noite. Poderia comentar o teu texto, porque é um texto tão denso, cheio de ideias, que nós poderíamos acolher diversas dessas ideias e comentá-las durante o programa todo, né? Mas eu vou fazer uma espécie de introdução à questão de hoje, né? Na realidade, se nós olharmos para a história, nós vamos encontrar, assim, primeiro surgiu o pensamento. Quando nós falamos dos pré-socráticos, eles não desenvolveram propriamente uma filosofia nem uma ciência. Eles desenvolveram uma maneira de pensar. Depois aparece Platão, Aristóteles, que descobrem a filosofia e estabelecem as bases do pensamento filosófico. E daí deriva o pensamento científico.
E do pensamento científico deriva a tecnologia. Então, sob o ponto de vista histórico, nós temos, assim, primeiro o pensamento, depois a filosofia, depois a ciência, depois a tecnologia. Hoje, esse sistema não é mais o mesmo. Hoje, a tecnologia, ela própria produz ciência. Então, a tecnologia e a ciência andam juntas, de tal maneira que muitas questões hoje não podem mais ser tratadas só o ponto de vista científico ou só o ponto de vista tecnológico. Elas de fato abrangem as duas áreas do conhecimento. Essa seria uma espécie de introdução para a questão de hoje, diante de um grande sociólogo que foi capaz de entender a história, que foi capaz de entender especialmente a nossa época. Uma época em que ele falou muito na modernidade líquida, mas, na realidade, ela define a nossa época. E, sob esse ponto de vista, é que nós vamos desenvolver esse programa. Por isso, a minha introdução seria exatamente sobre isso hoje, né? Uma introdução à tecnologia e uma introdução à ciência. Hoje em dia, não é mais possível dizer que da ciência nasceu a tecnologia ou que da tecnologia nasceu a ciência, porque ambas elas se constituem mutuamente, né? É isso que um grande sociólogo atual, Bachmann, foi capaz de constatar, né? Obrigada, professor Jaime. Agora, eu quero chamar a professora Cláudia Sganzerla, que é uma honra dividir esse espaço com você, Cláudia. Admiramos muito o teu trabalho e essa tua presença, esse momento, é com muita alegria que a gente te recebe, é uma honra te receber neste momento. Cláudia Mara Sganzerla, docente com formação de nível médio, magistério, habilitação em educação infantil, séries iniciais, o ensino fundamental, graduada e mestre em História pela Universidade de Passo Fundo, com atuação profissional na rede pública e privada de ensino básico, atendendo educandos da educação infantil, fundamental e médio. Ingressou no corpo docente na Universidade de Caxias do Sul em 2003, onde atua no âmbito do ensino presencial e no EAD, extensão, graduação e pós-graduação, e no núcleo de formação de professores desde 2005. Na esfera administrativa, atuou junto à qualificação de projetos pedagógicos de curso de graduação. Tem notoriedade nas políticas de educação à distância, na gestão de polos EAD, no planejamento e logística de EAD, bem como no acompanhamento e direcionamento do corpo de tutores presenciais e à distância. E assim vai o currículo da Cláudia. Seja bem-vinda, Cláudia, que prazer. Muito obrigada, professora Flávia, nossa secretária, muito obrigada pelo convite, né, pela atenção de vocês e estar compartilhando de uma mesa tão rica como essa, né, com o professor Jaime, né, com os psiquiatras, tanto o Andrés, quanto também o nosso amigo, né, o João. Eu fico muito feliz em estar discutindo com vocês um pouquinho sobre esses elementos, né, que Bauman traz para nós, sobre essa liquidez da nossa sociedade. E aí eu quero trazer um aspecto que o nosso interlocutor aí, o André Campos, acabou de escrever aí para nós. Estamos em processo de aceleração. Pois é, muito acelerado, não é? Recentemente, estamos em casa. Poxa, parece que foi ontem, março, e já estamos em 1º de outubro. Eu não vi passar, e tenho certeza que os colegas de mesa também, né? Agosto, que era sempre aquele mês que demorava um tempão, passou num piscar de olhos. Por quê? Justamente estamos envolvidos com muitos elementos. E essa questão que tu bem destacaste no início aí, prof. Flávia,
Não temos mais 5 dias da semana para o nosso trabalho, 2 para a nossa família ou para o nosso descanso. Há uma relação, o nosso trabalho está dentro de casa, as nossas relações com a educação, com a economia e com os elementos próprios da nossa sociedade está dentro dos nossos espaços, dentro do nosso lar, né? O computador, o smartphone está abrindo, né? Ou seja, abriu esses dispositivos, estamos olhando para o mundo na qual deixamos lá em março e que não vamos mais encontrar o mesmo. Estamos vivendo com ele esse momento de transformação, que ele é constante. Ontem não está sendo nem um pouquinho igual ao hoje. E os desafios que estamos sendo colocados, a cada dia são novos. E essa adaptação é uma constante, não é? Não sei se os colegas compartilham desse mesmo pensamento. Bauman reflete sobre as relações humanas e ele acredita que os laços de uma sociedade agora se dão em rede, não mais em comunidade. Ele traz isso, né? Dessa forma, os relacionamentos passam a ser chamados de conexões. Eu tenho um namorado, são conexões, que podem ser feitas, desfeitas e refeitas. Os indivíduos estão sempre aptos a se conectarem, a se desconectarem, conforme a vontade, o que faz com que tenhamos dificuldade de manter laços a longo prazo. O sociólogo acredita que as redes sociais significam uma nova forma de estabelecer contatos e formar vínculos, mas que elas não proporcionam diálogo real, pois é muito fácil se fechar em círculo de pessoas que pensam igual a você e evitar controvérsias. Para Bauman, a rede é mantida viva por 2 atividades, conectar e desconectar. O contato no meio virtual pode ser desfeito ao primeiro sinal de descontentamento, o que denota uma das características da sociedade líquida. O atrativo da amizade Facebook é que é fácil conectar, mas a grande atração é a facilidade de desconectar, diz Bauman. Trazendo essa conexão que nós estamos, nesse momento, trabalhando conectados, né, para a educação, que estamos vivendo um momento muito digital. Cláudia, como é que tu percebe essa transformação na educação? E qual vai ser o futuro da educação? Que pergunta difícil de responder, hein, Flávia? Mas vamos lá. Por que ela é difícil de ser respondida? Justamente pelo que eu destacava. A todo dia estamos em processo de mudança e de transformação. Os aspectos educacionais que deixamos lá em março ficaram lá. A presencialidade, se voltar, né, se ocorrer, será de um outro modo. Hoje, nós temos muitos falando em ensino híbrido. Outros ainda indo para além, falando de um ensino fluido, né, de uma liquidez ainda maior dentro dessa relação da presencialidade e da virtualidade. Estamos vivendo, sim, uma grande transformação, e que ela é diária, né? Ela é diária. A cada dia, nós, professores, estamos conhecendo uma ferramenta nova. Estamos interagindo com outros colegas. Estamos nos conectando mais. Antes, a sala dos professores era um lugar de diálogo, todo mundo chega naquele espaço, toma o seu cafezinho, pega o seu chimarrão e está trocando, batendo um papo, dialogando com os seus pares acerca dos mais diversos assuntos. E agora? Antes, nós só tínhamos aquele espaço da sala dos professores. Agora, os espaços, eles são muito maiores. A sala dos professores, as salas de aula, não tem mais paredes. A minha sala de aula e o meu espaço de interação com o meu colega está no meu grupo de WhatsApp,
está no meu canal do Telegram, está em diversos outros espaços e que me permite conectar com outras ideias, com outras dinâmicas. Antes desse processo pandêmico, podemos assim dizer, nós não tínhamos uma relação, nós educadores, né, de modo geral, né, não tínhamos uma relação tão próxima com as tecnologias. Sim, elas estavam presentes, mas não estavam próximas. Hoje, elas estão muito próximas. Tanto, né, de que nós estamos ministrando as nossas disciplinas, quer seja por smartphones ou notebooks ou tablets, enfim, qual a tela for, né? Estamos interagindo com os nossos alunos e também estamos promovendo a educação de muitas famílias por meio das telas. E, além disso, nos conectando com uma rede de educadores que é muito maior do que aquela da minha sala de professores. Um espaço muito maior. E aí a gente se pergunta, para onde vamos? Para muitos lugares. Sem sair da nossa casa fisicamente, mas virtualmente em muitos espaços, e atingindo a muitos. E essa educação, que ora será presencial, porque os momentos presenciais são relevantes, sim, são importantes, sim, serão uma mescla, acredito eu, com a utilização de salas virtuais, de laboratórios virtuais e, por que não dizer, a incorporação de recursos educacionais mediados pelas tecnologias. Mas reparem, eu não estou aqui falando que nós vamos ter sabe, aquela inundação, um inundar de recursos tecnológicos nos espaços educacionais. O que nós vamos ter, na minha visão, é uma relação mais próxima dos educadores com a tecnologia, e aí sim, fazendo aquela dosagem, sabe? Olha, esse conteúdo, esses aspectos da disciplina, essa construção do conhecimento, eu preciso da presencialidade. Essa não. A turma e eu dou conta de uma mediação por meio de um recurso virtual. Esse amadurecimento, ele está acontecendo agora, hoje mesmo, e eu falo isso por mim. Né? A cada live, a cada encontro com o aluno, a gente vai amadurecendo, vai, como eu disse antes, né, perdendo a timidez e tendo uma nova relação com esses recursos tecnológicos que estão a nosso favor. E nós, cada vez mais, que nos aproximamos, vamos conhecendo ele, vendo que ele não é um bicho de 7 cabeças, e que sim, ele é meu aliado, e na medida em que conheço um recurso, vou integrando esse recurso a minhas práticas e ao meu planejamento, aí sim, nós vamos ver a transformação acontecer. Porém, precisamos destacar um aspecto. A transformação digital, ela não é uma transposição do presencial para o virtual. Eu não vou pegar a minha sala de aula presencial, colocar ela numa tela e unicamente conversar com o meu aluno, falar para ele sem haver um processo de interação, sem haver momentos de troca, mas sim uma dinâmica diferenciada, mediada pela tecnologia. A tecnologia é só um meio, ela é só um caminho para uma ação e para uma postura pedagógica que ela é anterior a isso. E além, pensando um pouquinho além, a educação não é só a sala de aula, a educação é o todo. Como é que a gestão escolar está frente à transformação digital? Como é que a recepcionista da escola está frente à transformação digital? São todos esses elementos que também devem convergir para uma grande transformação, que será contínua e envolverá a todos, gestores, professores, pais, a família será transformada também, porque vai sentir um gostinho da tecnologia também, mas principalmente porque muitos irão se aproximar dos processos tecnológicos e principalmente dos processos educacionais junto com os seus filhos. Colegas?
Não escuto, Flávia. Acho que está... Acho que o microfone... E agora, está me escutando? Perfeitamente. Eu não... Muito boa a reflexão, Cláudia. Obrigada por enquanto. Daqui a pouco a gente já vai voltando para essa interação novamente. Médico psiquiatra, professor Dr. João Fruete. Boa noite, professor João. Então, o que tu pensa dessa tese, João Fruete? Pois é, eu acho importante as colocações que a Cláudia fez, e também eu estava vendo a colocação da internauta Marta Polita, que ela sempre faz umas colocações bastante interessantes, e ela estava dizendo, e quando vamos tirar o véu que está sobre a educação? Aí me remeteu, não sei, aí eu voei no tempo, fui lá para o Freud, quando ele estava tentando educar o neto dele, observando o neto dele, ele percebeu que ele estava precisando conviver com, que ele estava brincando com o carretel, e ele fazia horas aparecer e horas desaparecer, e ele foi aprendendo a com isso ele descobriu que essa era a relação da criança com a mãe, que a mãe não poderia ficar sempre com o filho, e ela iria se ausentar, e tem momentos que está presente e às vezes ausente. E me parece que isso agora vai ser proposto para os adolescentes e para adultos, né? A presença e a ausência, o mundo virtual e o mundo real. É bastante polêmico, eu acho, bastante complexo isso, assim, Flávia, para a gente entender, para a nossa cabeça de seres humanos que pensamos que o aprendizado se começa pelo afeto, né? E aí a conexão, ela tem que ver a estrutura de cada um, né? É muito singular, né? E se nós pensarmos sobre isso, né, nós vamos lá para a questão daquele experimento que o psicólogo Harlow fez com filhotes de macacos. Não sei se vocês já ouviram falar desse experimento feito nos Estados Unidos, de macacos rezos, em que os filhotes eram separados das suas mães e eram colocados dentro de uma cela uma macaca construída por arame, né? E numa outra cela, uma macaca que era construída de arame, mas em volta de um pano macio, né? Um pano macio e peludo, né? E aí se observava o comportamento dos filhotes. Quando o filhote tinha medo, aquele que estava na jaula com a mãe feita de arame, né? Do boneco feito de arame, ele estagnava. Ele não tinha reação nenhuma, ele se deprimia, ele se encolhia. E quando o filhote apresentava uma reação de medo, aquele que estava na jaula com a mãe, que era aquela mãe em volta de um pelo macio, o filhotinho se aninhava na mãe, né, e se acalmava. E aí se descobriu essa questão da teoria do apego, né, tão importante no início e no princípio, né, da criança para com a mãe, né, que aquilo que falta na ordem da privação, do acolher, do amor, do aninhar, né, o quanto isso deixa marcas para o resto da vida. Então, isso é uma construção que depois a gente vai ver que perpassa por questões inconscientes, que se repetem. Então, se a pessoa não resolver, ela não vai conseguir aprender, não conseguir se dar bem na vida, vai se sentir rejeitada, não vai conseguir ir para frente, não vai estudar, não vai aprender. Então, a via, na verdade, de aprendizado, ela sempre passa pelo afeto, né? Nós podemos lembrar, os colegas, e a colega Cláudia também, daqueles professores que eram tão amáveis e que a gente lembra do sorriso deles, né? E aqueles professores que eram mais distantes e frios. Por mais que a matéria pudesse ser difícil, a gente acabava aprendendo
muito mais com aqueles que a gente se identificava, que tinha um carinho, um carisma, né? Então, a reação corporal, a expressão, né, o sentir, o demonstrar, né, o quanto é importante, né? Então, a gente está distante de tudo isso agora. O Covid veio a nos emergir na modernidade líquida e nos estagnar nisso. Então, eu gostaria de deixar assim aberto, para não me estender muito, porque eu acho mais interessante a discussão, para a gente tá pensando sobre isso, assim, que universo nós vamos construir, né? Mas achei interessante a colocação da Cláudia, que a gente não precisa ser nem 8 nem 80, a gente pode usar da tecnologia, mas a gente não pode abandonar aquilo que é da ordem afetiva, que é a aproximação, que é o olhar, né? Que isso é tão importante, né? Relações humanas, nós, né? Que trabalhamos tanto com pessoas, e eu que trabalho com crianças e adolescentes, né? Que estou sentindo essa falta, porque tenho feito as telemedicinas, né? E elas também, a palavra e a linguagem que estrutura inconsciente também é afetiva, né? Não é só o toque, né? Mas, enfim, seria isso no começo da nossa discussão, depois vocês podem... Gostaria que vocês também fizessem as colocações. Obrigada, Fruete. Doutor Andres, professor, médico, psiquiatra, e a tua tese? A minha tese é que eu acho que nós vamos ter que mexer com essa conversa, parece que ela está muito teórica, muito tecnológica, ela começa a ficar pesada e chata, então vamos começar... Não, porque assim, começando assim, quando falou do Bauman, me tocou que em 2015, né, tinha Fronteiras do Pensamento no Brasil, e eu, zapeando pela televisão, vi aquele velhinho meio louco, assim, né, e achei interessante ele falar em modernidade sólida e modernidade líquida. E aí eu estava pensando se para ter uma cabeça brilhante, não tem que chegar aos 90 anos, ou ter uma cabeça brilhante que nem o professor Paviani, né? Então, porque eu acho que esse conhecimento... E quando ele começou a falar, a gente começa a pensar, aí vem na cabeça um monte de coisa, vem amor, história de amor, o que é a modernidade sólida, o que era sólido, né? Como é que começou isso? Que eram os conceitos sólidos que existiam, a sociedade era rígida, né? E assim, as coisas existiam lá porque a gente entendeu a modernidade, ela começa depois do feudalismo. Então, quando existia uma anarquia, foi necessária uma ditadura, né, que era o rei que impunha uma verdade, né, e a partir daquilo ali todo mundo tinha que seguir. Então, os conceitos eram muito fortes, existia um papel para a mulher, existia um papel para o homem, existia um papel... Então, isso que é a modernidade sólida, né, foi uma maneira que a sociedade teve de se organizar até para a ciência funcionar e crescer. Então, tudo era muito rígido, né? A gente é do tempo que namorar não podia namorar e ficar sozinho, tinha que começar a namorar, tinha que ficar alguém junto. E era uma regra. A virgindade era uma qualidade da mulher para casar até lá, os anos 70, 80. Então, tudo era muito rígido. A gente pode discutir a qualidade, mas existia uma organização. E a tecnologia, né, ela trouxe a liquidez, os conceitos mudam, é muito rápido, né, todo mundo tem acesso ao conhecimento, democratizou o conhecimento, e a gente está indo para um mundo muito mais individualista que coletivo, né, porque hoje, antigamente, o conhecimento, tu tinha que seguir uma determinada regra. Hoje, eu, com a internet, eu posso buscar o conhecimento que eu quero. E aí também a gente corre o risco daqui a pouco, e aí entra a questão que me preocupa aos professores, se a gente não tiver algumas regras, vamos dizer, uma modernidade sólida, que são conceitos dentro da educação, eu como professor tenho uma ideologia política ou algum pensamento, posso usar daquilo ali para transmitir aquilo que é importante. Então, a liquidez, ela vai acabando com as regras também, a gente tem que cuidar. Então, a tecnologia... A partir do momento que ela é globalizada, cada um pode criar o que pensa, ver o mundo da maneira que lhe interessa, né? Então, isso é importante a gente entender como é que vai ficar essa questão na educação, essa transição de regras rígidas
para um mundo que está praticamente com poucas regras, que cada um tem os seus direitos, cada minoria tem o direito de questionar e exigir os seus direitos. Tá? E, por exemplo, assim, da tecnologia, há 2 anos atrás, uma coisa interessante, para a gente ver como é que é do sólido, como é que as transformações. Eu lembro que há uns 10 anos atrás, quando eu tinha meus filhos adolescentes, a minha regra era 10h30 da noite, tinha que desligar a internet, computador, note e dormir. E o roteador estava dentro do meu quarto, né? Então, ia lá, não tinha. 10h30, terminou, desliguei, ficava... né? Hoje, o próprio celular deles tem a internet. Então, não precisa mais ter... Então, são coisas que vão mudando, até mesmo, assim, conceitos da gente de limite, e que a gente vai ter que ver até onde isso vai dar. Então, a gente tem que ver, assim, a tecnologia, até onde ela é boa e até onde ela é ruim. E misturando um pouquinho, gente, assim, ó, porque eu digo assim, eu vi que grandes filósofos do século XX passaram pela guerra, pelo sofrimento, me lembrei uma história de amor, né? Uma história bonita que eu recebi hoje, e aí mudou todo o meu foco, um convite de enterro da dona Frida, que tem 89 anos, gente. E eu fiquei feliz, né, de 7º dia. A história da dona Frida, ela mostra essa transição da mulher no mundo atual. Porque a dona Frida, ela estaria com 89 anos agora, então, fazendo um cálculozinho aqui matemático, né, sem usar a calculadora, ela nasceu em 1931, e a grande tristeza dela, quando a gente conversava, é que naquela época, Frida quer dizer que é alemão, né, gente? Então, os pais, a família escolheu, ela tinha um amor da vida dela, mas ela não pôde casar com o que ela queria porque não era condizente com a estrutura da família, por ela ser uma pessoa de origem alemã. Então, o grande amor da vida dela foi frustrado. Ela teve que casar com uma pessoa que, naquela época, era assim, né? Às vezes, a família mais tradicional escolhia com quem a mulher ia casar, por questões de perpetuação. E a dona Frida, então, viveu uma vida infeliz, teve 4 filhos, toda aquela história que... E aí entra a tecnologia. Aos 80 anos, gente, aí entra o lado... A dona Frida falando com uma neta, ela contando a história da vida dela, porque eu tive uma grande... A neta, assim, com uma dor de cotovelo tremenda, que tinha levado no... Não, minha neta, mas eu também tive um grande amor lá, e na época eu também não pude casar com ele, porque não me deixaram. Aí eu tive tua mãe, tive a família... Não fui feliz no amor, tá ela contando a neta, mas como é que era o nome dele, vó? Fulano e tal, peraí, botou no Google, localizou, estava no interior do estado, morando com uma filha, já entrou em contato, durante 8 anos, a dona Frida foi morar com o amor da vida dela. Então, se não é a tecnologia, o Dr. Google, da neta, ir atrás e trazer ela do mundo sólido, né, rígido, que imagina, anos atrás, uma pessoa de 80 anos... viveu um grande amor, né? Uma história bonita. Então, a tecnologia, ela nos traz para uma coisa de nos aproximar, de nos chegar, mas não é físico, gente. Ainda nós estamos distantes um do outro, né? Então, a gente vai ter que ver, e a gente está falando aqui para educadores, como essa, que não é uma coisa nossa, do ser humano, a gente trazer para o afeto e para o aprendizado. Como é que a gente vai lidar com essa realidade nova? Eu acho que o Covid está nos mostrando que a gente é humano, a gente precisa ver a gente tocar, a tecnologia é uma ferramenta do bem, mas ainda o humano vai ser superior, até por essa dificuldade que a gente está tendo agora, né? Então, eu acho, até perguntaria, né, como é que vai ficar essa questão da tecnologia, o que ela vai mudar, né, de conceitos antigos para os conceitos atuais. Eu gostaria de ver as professoras em casa e os alunos ali nas aulas, os adolescentes reclamando da professora, contato direto, 2 horas da manhã, professora, eu não entendi isso aqui, tu pode me explicar? Mas é o horário dele funcionar 2 horas da manhã, né? Então, é tudo coisas que a gente vai ter que entender como levar o conceito, mas é interessante, gente. Se me perguntarem o que vai acontecer, eu digo, não sei, vamos ver. Doutor Andres, quero agradecer a presença do Augusto de Campos, a Marcela Volpato, a Regi Costa. Planejar é um risco, viver e sanar situações do dia a dia. Os assíduos participantes, a Marinês Furlan, a Rosa Maria Enche, o André Campos, Regi Costa,
A Sônia Rossetti dizendo que interação é fundamental, a educação acontece em todos os lugares. Muito obrigada. Se vocês estão gostando da nossa live, eu peço que vocês compartilhem essa nossa live nos seus Facebooks, no YouTube, para os seus amigos, para que eles possam também, né, estar nos assistindo e participando desse momento de debate, de discussão. O doutor Andres deixa aberto, né? Quem é que pega a palavra aí? Quem é que... Pois é. Eu acho que é importante a gente relembrar, eu acho que foi numa das primeiras lives que o professor Jaime Faviani falou sobre a questão de que a educação inicia em casa. Então, na minha concepção, assim, pelo que a gente tem conversado, assim, longamente aqui, e percebido, na verdade, ficou muito tempo só nas costas dos professores a questão da educação e o acompanhamento do aluno. Antigamente, a gente via muito os pais retomarem a sabatina, né, da gente quando a gente era pequeno, quando era adolescente, era exigido horário de estudo, né, e depois poderia ter um momento de lazer e prazer, né? Então, essa questão, só um pouquinho, deixa eu terminar. Essa questão é muito importante que a gente se dê conta de que os pais precisam estar acompanhando e que não pode mais ficar só nas costas dos professores. Os pais precisam reforçar. E essa aproximação, já que os filhos vão para casa e fazem muitas horas online, não custa a gente estender, né? E quando chega em casa, 1 hora, 2 horas a mais, vai dormir um pouco mais tarde, mas acompanha o tema, esteja junto, porque essa afetividade, dessa proximidade de pai com o filho, com filha, é muito importante, e agora esse recurso está nas mãos dos pais. Não estou responsabilizando, mas nós precisamos repensar, né? E a Flávia, como também muito entendedora e muito sábia na condução como secretária, poderá também acalentar isso que eu estou dizendo, né? Mas, enfim, eu acho que é isso que a gente precisa refletir, assim. Então, Freya, eu vou discordar de ti, porque eu não sei, não, acho que eu sou muito mais velho que tu, né? Não sou não, com essa barba aí tu... viu, Freya? Eu digo assim, eu fui punido como pai. Porque no meu tempo, meu pai só ia na escola e minha mãe quando eu levava bilhetinho, porque eu sempre tive notas boas, então eu nunca tive, meus pais tiveram que participar da vida escolar, e eu tive que ir em reunião dos meus filhos, participar de atividades. Então, eu acho que hoje, Freya, até pela tecnologia, eu lembro que, vamos pegar assim, a coisa era sólida, ou tu estudava, ou não estudava e ia trabalhar. Eu lembro que muitos amigos meus que não gostavam de estudar, iam mal, parava de estudar e ia trabalhar. Se quer estudar, vai estudar de noite. Então, hoje, o pai é obrigado a manter o filho na escola, né? Hoje não tem opção. Hoje, os pais estão enlouquecendo também em casa, porque eles têm que acompanhar os filhos. A tecnologia obriga, né? Se não houvesse a tecnologia, como pai, eu não teria que estar acompanhando meu filho, ensinando matemática, português. Então, houve essa transformação, né? E hoje eu digo assim, eu acho que a tecnologia exige muito mais dos pais que antigamente. Antigamente era no manual, tu escrevia um bilhetinho, e quantas vezes os filhos não entregavam para os pais o bilhetinho, né? Hoje, o WhatsApp é na hora, pá, tá lá, né? Mas a gente percebe, eu atendendo crianças e adolescentes, que tem, assim, a questão da distração, do déficit de atenção, e o pai, ele tem uma autoridade, e a mãe também tem uma autoridade sobre o filho, e tem essa proximidade maior. O professor é apenas uma extensão, ele está ali para continuar a educação, né? E então, eu reforço, assim, porque eu vivenciei isso com pais que eu atendi, e crianças e adolescentes, esse período todo, e pude perceber que aqueles pais que tinham o simples tarefa de seus filhos com 9 ou com 7, 8 anos que estavam numa pré-alfabetização, que não estavam se alfabetizando, estavam fazendo algumas atividades passadas pelos professores de forma psicopedagógica, conseguiam aprender muito melhor por causa do reforço em casa. Então, não se trata de
de achar que eles são irresponsáveis. Não, é porque eles têm déficits cognitivos que nós só podemos sanar com o apoio dos pais em casa e com o reforço dos pais em casa. Né? Esse é o pensamento. Mas eu sei até perguntar, né, Cláudia, vamos entrar um pouquinho no mundo digital do ensino, porque a tecnologia, eu aprendi 3 fases. Primeiro, a tecnologia tu mandava e recebia, depois começou a entrar a tecnologia de estudar o teu... Hoje a inteligência artificial, até, né, a gente está cada vez nos tornando mais previsível, e que mundo a gente vai ter da tecnologia até no aprendizado, porque vai chegar num ponto que o que tu pensar... Antes eu achava que eu era meio noiado, era paranoico. Não, tu tá com o celular aqui, estão escutando a tua voz, não sei o quê. Daqui a pouco tu começa a ver assim, eu pensei numa coisa, eu falei, e daqui a pouco começa a entrar propaganda no meu celular. Então, a tecnologia, ela tem uma coisa de vigilância, né? Ela invade o espaço, é o Big Brother, né? E também ela transmite o conhecimento que ela quer. Então, como é que a gente vai lidar com... Até essa é uma questão, a inteligência artificial, a gente está programando mega computadores para pensar por nós, ou para entender o nosso comportamento. E como é que essa tecnologia que está entrando, né, porque ela vai vir... E vamos pensar assim, gente, tecnologia é dinheiro. Eles vão atropelar, vão mudar comportamento, então... Hoje, a maior parte do PIB mundial, os maiores milionários, está no Vale do Silício. Então, os maiores neurocientistas que estudam comportamento nosso estão lá. E, claro, eu não vou entrar num seriado, aí num documentário que teve, mas assim, a tecnologia é feita para ganhar dinheiro também, para nos aprisionar, para mudar conceitos. E aí te pergunto, Cláudia, isso é um lado comercial, fortíssimo, que todos nós estamos adoecendo. Porque eu digo assim, como hoje não ser ansioso? Toca o celular aqui, toca lá. Então, a tecnologia nos faz estar hiperligados, né? Como assim, então, perguntar, esse lado que às vezes a gente coloca como essa tecnologia, principalmente da inteligência artificial, ela tenta prever, a gente tem que ler o filósofo para tentar entender o mundo que está acontecendo, que passou. Hoje tem uma tecnologia que ela quer nos entender antes da gente agir. Como é que a gente introduz isso no aprendizado? Isso é uma realidade, né? Acho eu. Né? Pois é, essa é uma realidade para muitos, né? E a gente sabe em que nós já temos escolas onde, digamos assim, essa inteligência artificial está presente. Né? Quer seja como um logaritmo para verificação da entrada desse aluno no seu espaço escolar, quer seja para verificação até mesmo numa revisão de texto, ou tipo de texto, ou tipo de produção que esse aluno fez. A inteligência artificial está, inclusive, no propor uma aprendizagem para um aluno, né? E recentemente eu tive uma amiga que esteve, né, na Coreia, e ela comentou que foi visitar uma escola aonde as crianças tinham um robô. E veja que interessante, né? Esse robô ensinando essas crianças, porém, não estava sozinho numa sala de aula. Estava, sim, um professor, né? Muito mais um mediador do conhecimento do que um professor, tá? E aí ela foi perguntar para a criança, com o auxílio da intérprete, mas afinal, tu gosta de aprender com esse robô? A criança olhou para ela e disse assim, ele repete quantas vezes eu quiser e nem fica brabo. Então, o que a gente observa com isso, né? De que a inteligência artificial e a percepção, a educação desse grande contexto, né? Para depois a gente falar da inteligência artificial. Eu penso que existe um aspecto que é fundamental, e eu concordo com os nossos colegas que estavam interagindo aí por meio do chat. E com o Freud também. A afetividade, ela é significativa. Sem ela, não há aprendizagem. A afetividade, ela é um pressuposto inicial para um processo inicial lá da minha aprendizagem. Se nós colocarmos unicamente uma inteligência artificial, pura e simplesmente,
sem uma expressividade, sem uma afetividade, nós não vamos ter uma efetiva construção do conhecimento, nós vamos ter uma repetição do conhecimento. Ou simplesmente repetir aquela informação, e não um processamento executado por nós, né? É claro, a aprendizagem, nesse grande contexto tecnológico, vai passar por transformações, sim, já está passando. Mas eu destaco, na minha simples visão, tá? Bem singela, né? Não indo lá para o Vale do Silício, mas pensando aqui na nossa realidade, porém, olhando para lá, né? O que eu observo? As famílias, elas estão ressignificando, ou melhor dizendo, estando mais presente aquilo que você mesmo destacou, valores. Quais são os nossos valores? Quais são os nossos princípios enquanto seres humanos? E é com esses dois balizadores que nós vamos construir a nossa postura ética enquanto família, enquanto cidadãos. E a tecnologia, ela vai estar a serviço da construção deste cidadão a partir do momento que ele refletir sobre. E como é que eu vou instigá-lo à reflexão? Usando a mediação. E eu observo que nos nossos espaços educacionais, aqui da nossa micro-região, aqui dos nossos espaços, a tecnologia, ela está servindo para promoção da pesquisa. Estamos vendo muitos alunos conseguirem fazer pesquisas pelo Google. Sim, vocês vão dizer, mas isso é fácil. Não é tão fácil assim. Os nossos adolescentes, né, crianças e adolescentes, estavam muito acostumados com vídeos do YouTube, com joguinhos, né, com o WhatsApp, com o Face, muito mais os adolescentes, né, e agora começam a descobrir que essa tecnologia, ela também te ensina, mas que ela também é questionável. Eu fiz uma formação com colegas, professores, na semana retrasada, e ela me trouxe a seguinte reflexão, que os seus alunos tinham encontrado uma mesma temática, porém, com dois posicionamentos muito diferentes. E o que ela fez? Na sala de aula virtual, algo fantástico. Ela pediu para o seu aluno, bom, abre a tua câmera, mostra aí a tua pesquisa, me explica o que tu entendeu dela. E o outro colega, com uma visão completamente diferente, vinda de um outro site, instigou o seu aluno a pesquisar e a verificar, afinal de contas, onde é que estava a mentira, onde é que estava essa verdade, se é que existe essa verdade, né? E induziu essa reflexão com os seus alunos, promoveu um pensar a partir do que a tecnologia trouxe para ele. Então, a inteligência artificial, ela existe aí porque foi programada por alguém. Eu, antes de mostrar, simplesmente dizer que o professor Google sabe tudo e que ele tem ali todas as verdades, né, que, verdades entre aspas, né, é instigá-lo a refletir sobre. Concordo com vocês, né, com os nossos internautas, a afetividade, ela é importante, ela é. Nós temos a família do nosso lado, temos muito mais presente do que tínhamos, né, me corrijam, por favor, se vocês acharem que eu estou equivocada. Mas, antes, né, vamos pensar em 2019. 2019, a escola, por muitas, era vista como um depósito. Eu chego, vou depositar a minha filha ali às 1h15 e vou retirar ela às 5h30. E a minha interação com essa escola era muito pouca. Era um oi com a prof, com a recepcionista e tudo mais. E agora, eu, enquanto família, estou tendo que colocá-la à frente do computador, sim, às 1h15, mas auxiliá-la e promover uma reflexão acerca daquilo que a prof está falando. E a minha comunicação com a prof não é só mais de oi, de tchau na porta da sala, porque eu estou dentro da sala de aula. E aí, a tecnologia, né, buscou esses pais que estavam lá no corredor e diz, não, vem cá,
Entra aqui na sala comigo, vamos construir junto uma aprendizagem. E aí, esse pai e essa mãe que está tendo a oportunidade de fazer isso, porque isso também a gente tem que pensar, né? Que não é todo mundo que tem esse acesso à tecnologia, não é todo mundo que está conseguindo fazer essa interação, não são todos que estão em casa junto com os seus filhos nesse espaço. Mas a gente está vendo um movimento acontecer neste sentido. E aí, a prof, que antes tinha um olhar afetuoso, e por que não dizer, eu, quando dava aula para educação básica, principalmente, eu adorava, né, e gosto, continuo gostando, só estou afastada, né, o segundo e o terceiro ano do ensino fundamental. Eu tinha um aluno que ele era extremamente desafiador, mas eu conquistei ele com a minha mão. Ao ministrar as minhas aulas, eu sempre coloco, quando eu tinha uma explicação, sabe aquelas que tu precisa que ele preste atenção e que ele tenha que estar junto contigo, eu colocava a mão no ombro dele. E a transformação acontecia. Então, não era só o meu olhar, mas era o meu toque também, que fazia com que a afetividade caminhasse com a aprendizagem. E hoje, mediado por essa tecnologia, mediado por essa câmera, o professor está usando o quê? A sua voz, seus diferentes tons de voz, tá? Para tentar chegar com aquele afeto, aquela brincadeira com a criança, os emoji que muitos professores estão mandando no recadinho para casa, né? Lá nos ambientes virtuais, e a afetividade está se dando através da extensão desse professor para com a família, que aí sim, ela está próxima. E aí, eu vou concordar com vocês. A tecnologia pegou aqueles pais que estavam no corredor da escola, colocou para dentro da sala de aula, está aqui conosco. E ele será o elemento de afeto que falta, ou melhor dizendo, que a gente ainda não consegue chegar com a tecnologia. Mas aí o Andres nos desafiou. Ah, mas e a inteligência artificial não vai poder te fazer presente lá? Olha, a gente já tem tecnologias de uso de hologramas, né? Não, até porque ela é, né, Cláudia? Não, até porque ela tem um nome, ela é artificial, ela não é humana, não é verdadeira. E eu estava pensando no ensino, aí estava te escutando, Fruê, e até vou perguntar para o professor, tu vê como é a questão, e aí eu lembro do Bauman, assim, o que é a modernidade sólida? É como a gente estudava, tu pega ali aquele estudo, tu vai pegar uma cobaia, que é um bicho, vai observar o comportamento dele, o afeto, isso leva meses, aí depois tu observar, tu vai olhar se no humano é a mesma coisa, e aí tu vai, não, isso aqui tem uma razão, e aí eu vou fazer uma teoria, vou escrever uma tese, passou 2 anos para tu, sei lá, tô colocando um tempo, né, Fred? E hoje, Fruê, tu não precisa, a tecnologia, e isso a gente vai ter que entender, ela tem um atalho, né? Porque esse dia eu estava falando isso, Fred, e aí tu vai falar para adolescente, o jovem, tu corre risco de tomar nos dedos, como eles dizem. Aí falei e tal, do afeto, ele disse, tá, mas isso aí do humano, agora tem uma experiência da Amazon. Não, a Amazon fez uma experiência de ter uma loja virtual, que tu chega ali, que é o futuro, com o celular, eu não preciso mais ser balconista, eu pego cada artigo que tem aqui, passo o QR Code, boto minha sacola, vou embora, não perco tempo. E aí eles foram ver os usuários, pensando assim, né, a ideia, que as pessoas reclamaram, que faltou o balconista, faltou o caixa, faltou o contato humano. Então, essa é a modernidade líquida, né, de tentar a tecnologia mudar nosso comportamento, né, e até tu vê assim, né, Fure, a gente não vai mais estudar, tu pega ali, bota uma câmera ali num quarto de uma criança, um Big Brother, e observa ela ao vivo, e a cores, e tu vai ver como ela é, né? Então, existe, e eu pego esse exemplo, assim, a gente era acostumado de uma maneira de observar, de tempo, de menos ansiedade, de ter que esperar. Hoje as pessoas não conseguem mais esperar, né? E tudo é para agora, né? E aí eu pergunto, desculpa, eu quero ver como é que o nosso filósofo Paviani vê essa transformação. Nós temos um filósofo aqui que vai nos ensinar a entender o mundo, né? Achei tudo muito interessante. O que foi dito até agora foi muito interessante, né?
Só eu queria agora fazer uma reflexão sobre o seguinte, né? Se nós pudéssemos trazer Sócrates aqui, eu pergunto aqui, Sócrates, se vivesse no dia de hoje, ele poderia mudar o quê? Vocês vejam o seguinte, que há alguma coisa que é permanente e há muita coisa que é transformação. E nós estamos falando muito das transformações, mas nós esquecemos o permanente na educação. Isso é muito difícil de ser definido em termos bem objetivos, né? Então, eu acho o seguinte, se fala da família, se fala da internet, se fala disso, se fala daquilo, mas isso é um todo, a sociedade que mudou, o mundo que mudou, e dentro do mundo a sociedade que mudou. E as mudanças, por exemplo, a família mudou. Depois, nos últimos meses, a família se tornou mais centro, que estava quase esquecida, né? A escola tem que passar por transformações permanentes. A escola é talvez a área em que mais mudanças venham a acontecer no passado. Acontece que nós estamos dentro dessas mudanças e não nos damos conta. Nós estamos dentro do processo. E por isso nós não enxergamos suficientemente o processo. Mas eu acho que, em síntese, seria isso aí. Eu fico admirado de ouvir vocês. Vocês são coisas muito, muito interessantes. Interessante se aproveitando que a Cláudia, professor Jaime, que ela está presente, e até para a gente, ela poder nos falar, e essa questão que tu falaste, assim, quando tu vê como é importante com aquele estudante que eles estavam considerando como um transtorno desafiador de oposição, ou que tu estava notando que ele te desafiava muito, né? E que o simples toque de uma mão o quanto é afetivo isso, o encostar, o tocar, o sentir, e o quantas vibrações do aluno se conectam rapidamente, né? Então, a memória afetiva, ela é muito importante, né? Eu acho que ela é que move a pessoa para o desejo de aprender e de saber. E eu acho importante que tu disse isso, e a gente se defronta, diante do meu trabalho, com tantas situações que os professores, ao invés de fazer esse simples gesto genuíno que tu teve, Cláudia, tu percebe que eles querem correr atrás de um diagnóstico. Mas tem transtorno de conduta, tem isso, tem aquilo. E aí a gente tem que trabalhar, o professor, eu que trabalho com criança e adolescente, no sentido de que não te angustia com isso, porque isso é da conta do médico para poder auxiliar e ajudar. E acalmar ânimos, porque logo quer correr atrás de um diagnóstico neurológico ou um diagnóstico psiquiátrico, quando na realidade o adolescente, a criança tem sua história, sua singularidade, que sempre será única, e que a gente vê que se ela tem alguma marca ou cicatriz ou algum trauma que vai impedir que essa memória aprenda, tem a ver com uma rejeição, com uma privação, com uma situação que nós desconhecemos, que ela é inconsciente. Então, nós precisamos escutar e escutar, para que esse processo não se repita e que ela não venha causar traumas amanhã e se torne, não vejo uma pessoa realizada, uma pessoa excluída da sociedade. Eu não sei, gostaria que tu falasse sobre isso um pouco. Cláudia. Sabe que você destacou um aspecto muito relevante, né? Eu, como professora, e que atuei muito tempo na educação básica, eu sou muito grata, né? O pessoal que daqui da região deve conhecer, né? O Guaporé. Eu me formei no Colégio Scalabrini, das Irmãs Scalabrinianas em Guaporé, magistério. E nunca vou esquecer uns elementos muito significativos e que marcaram para mim, e que eu levo na minha conduta enquanto professor. O que você realmente enxerga?
Tu está vendo um aluno? Uma das coisas em que uma das irmãs sempre dizia, o que tu enxerga? O que tu realmente vê? É um aluno? É um estudante? É alguém sem luz ou é alguém com luz? Ou você está procurando uma explicação por algo que você nem quer ver? Então, é a primeira coisa, o olhar. Conheço e também trabalho com formação de professores e sei que muitos professores não olham. O que realmente você está visualizando não é somente aquela criança, mas é o todo dela, é a história dela, é o que ela carrega. Muitos educadores, concordo com você, há um tempo, né, eles vêm buscando diagnósticos para algo que é muito simples, é o nosso fazer docente. Primeiro aspecto do fazer da docência, além, é claro, de você conhecer o conteúdo que tu está ministrando, esses aspectos teóricos, é a questão do humano. É o elemento do ser humano que está à sua frente. E que ele é alguém em formação. Você vai, né? Você vai dar asas para esse sujeito ou você vai cortar as pernas? E para você dar asas, você tem que conhecê-lo, você tem que querer olhar. Querer olhar é compreender que ele tem limitações. E compreender, ou melhor dizendo, se permitir compreender que aquela ansiedade, que aquela hiperatividade não tem nada a ver com patologia, muitas vezes. E tem a ver com atenção, tem a ver com olhar. Não sei se consegui me fazer entender. Não, tu conseguiu, Cláudia, e aí eu vou dar um exemplo assim, ó. Como hoje uma criança ou nós não sermos ansiosos se a tecnologia nos obriga a estar sempre atentos. Então, a tecnologia está também nos adoecendo num ponto que ela tem que ter limites. Então, assim, existe muita liberdade, né? Por exemplo, assim, eu não entendo que alguém que tem uma relação comercial 11 horas da noite lembre e vai mandar mensagem para o outro, né? Então, eu coloco assim na educação, até que ponto a tecnologia, tu falaste assim do olhar, até que ponto ela também não vai impor um olhar. E eu trago uma coisa assim, que é a tecnologia tem um lado comercial por trás, gente. As maiores fortunas do mundo estão atrás da tecnologia, então isso está mudando o nosso comportamento. Isso é um câncer que vai estar entrando na educação, está se expandindo. Então, até onde, né? Realmente a gente tem que ter cuidado para ver o que realmente é importante ensinar. Porque eu faço um alerta, tem um lado comercial muito forte, né? Hoje, assim, Cláudia, eu vi tu falando da inteligência artificial, essa seria a finalidade dela para o bem, mas hoje ela é usada para o mal, né? Porque hoje está todo mundo de saco cheio, e quando tu faz uma pesquisa na internet, tu passa 3 anos recebendo aquele negócio. Hoje, se tu atender o telefone, né, a tecnologia testando para ver se tu atende ou não, não sei o quê. Então, a tecnologia também, ela muda o humor da gente, muda o comportamento, e aí é uma preocupação, né? O que a tecnologia vai fazer com nossos jovens? Que forma nós temos que entender a tecnologia, e aí eu acho que a gente precisa ter regras, tem que voltar para uma coisa mais sólida, né, para fake news, até que ponto ela realmente vai interferir na forma da criança ver o mundo, até que ponto ela, né, é uma coisa que a gente tem que também nos preocupar e olhar, né? Eu concordo contigo, né, que ela realmente, ela vai provocar, ela vem provocando, né, uma transformação, uma mutação, digamos assim, né, na forma com que as pessoas se relacionam, né. Eu sou uma que estou resistindo a comprar sabe aqueles relógios com o teu telefone, com tudo aqui? Quer dizer, é uma extensão do teu corpo, né? Quer dizer, tu tem tá ali, tá grudado em você, né? Enquanto alguns já partem para isso, né? Outros ainda, né, seguem com a extensão sendo o seu smartphone, enfim, tendo uma extensão disso. Mas o que eu chamo a atenção, né? Eu concordo, porém, a tecnologia, ela está fazendo com que nós soframos uma mutação? Sim, está.
Agora, em termos educacionais, né, pensando na educação, onde é que está o ponto em que possa promover uma reflexão e uma ação posterior acerca disso? O humano. Por isso que eu acredito, né, minhas convicções, enfim, de que o ensino, ele não vai ser mais da presencialidade, ele vai ter o elemento da virtualidade, ele vai ter o elemento da presencialidade. Como é que nós, enquanto educadores, podemos promover uma reflexão acerca do que a tecnologia está fazendo com você? A partir do momento em que nós usamos a tecnologia como meio e não como um fim. Eu sei que o mercado quer que ela seja um fim, que eu ganhe dinheiro com ela e ponto final. Independente de se eu vou estar promovendo algo no outro ou não, eu quero é o meu lucro, né? Mas enquanto educadores, como podemos transpor esse processo? Ou melhor dizendo, como podemos ir contra isso? É lógico que nós não vamos ficar batendo de frente. O que nós vamos fazer? Promover reflexões para que os nossos educandos compreendam. Afinal de contas, eu sou o quê? Eu sou o ser humano? Ou eu sou, como ainda, né, os humanoides e ainda os outros elementos em que a ficção científica traz? Isso é o que eu permito. Eu tenho o livre-arbítrio, quais são as permissões que eu dou na minha vida para que os sujeitos entrem nela? Eles vão me ligar às 11 horas da noite, no sábado ou no domingo? Qual é a interação que eu vou ter? Esses elementos, esses regramentos, eles são possíveis. No espaço educacional, nós chamamos muito de contrato pedagógico. Qual é o meu contrato pedagógico com a minha turma, com os meus educandos e, igualmente, com os familiares desses meus educandos? A tecnologia que está no meu celular e que faz as pesquisas somente a partir do que ouviu, né? Eu tenho que... Hoje, nós temos elementos para bloquear tudo isso? Sim, temos, mas ela ela está em todos os espaços, né? E o modo como nós vamos interagir com ela é os limites em que nós os impomos a nós mesmos, né? E a escola, ela tem um papel preponderante nisso? Sim, ela tem. A partir do momento que nós conseguimos ver que a tecnologia, ela é um meio para atingir o meu objetivo. E qual é este meu objetivo? Frente à sociedade em que eu vivo. E aí, muito dessa solidez que tu traz, na minha visão, vem justamente dessas regras que se impõem dentro dessas dessas pequenas comunidades, ou melhor dizendo, nessas pequenas comunidades de prática, nessas pequenas redes, ou nesses nossos grupos de conexão. A partir daí, criamos essas regras a partir das nossas próprias relações. E aí vai acontecer um processo de aprendizagem de todas as pessoas que são envolvidas, quer seja naquele grupo, quer seja naquele canal, quer seja na busca daquele objetivo, né? Muito vai do que este ser humano que está por trás da tela vai deixar o sistema mandar em você? Ou é você que vai mandar no sistema? Aí fica a grande pergunta, né? Vamos ser ensinados, né? Vamos ser ensinados a questionar o sistema? Nosso horáriozinho está chegando quase ao final, mas muitas boas considerações, Cláudia, aqui, reflexão importante. Na verdade, todos os nossos convidados fizeram grandes contribuições. Eu vou agora abrir um espaço de considerações finais, né? Dando a liberdade de mais 5 minutinhos para fechamento. Então, eu vou deixar livre hoje, mas eu sempre peço para o professor Jaime Paviani fazer, né, o nosso fechamento, né, trazendo as ideias e fazendo a marra final. E então eu estou abrindo espaço agora para os últimos 5 minutos de considerações finais. Deixa eu provocar o professor aí. Estou vendo aquela biblioteca maravilhosa aí, professor.
falando em tecnologia, modernidade e tal, se um daqueles filósofos que está ali atrás pulasse dentro da sua cabeça pensando em Maquiavel ou mesmo Platão, como é que ele entenderia dentro da sua... Esse mundo que nós estamos falando, do aprendizado, da mudança? Qualquer um dos dois, para mim, ou Maquiavel ou Platão, professor. Eu não tenho nem Maquiavel nem Platão aqui. Não, tem medo do direito. Mas eu acho que os dois. Não é possível excluir um, porque cada época da história tem o seu momento crucial, tem o momento da sua fertilidade também. Eu acho, assim, que Maquiavel é muito importante, porque ele marcou uma época. Platão também, mas Platão e Aristóteles, eu sempre considero Platão e Aristóteles juntos. Eles formam o pensamento grego que chegou até nós. Há muita coisa dos gregos que foi perdida, e por isso nós não temos nem sequer notícia, né? Mas a idade moderna depende de Maquiavel. Maquiavel é muito mais importante do que a gente imagina. É um autor... Aliás, podia ser sugestão para o próximo nosso encontro, falar sobre Maquiavel. Ai. Não, eu acho, professor, assim, não, a gente tem essa coisa, né, Cláudia, da tecnologia, que ela é muito rápida, então a gente entender também que hoje a gente, não é falar, a gente é de um tempo romântico, que olha como é que era, o que era a nossa ansiedade perto de hoje. Antigamente eu mandava uma carta e tinha que chegar, o correio tinha que levar... Nada, eu tinha que pensar que ela ia ler no dia e ia botar a cara. Então, assim, hoje é online. Então, essa questão de trazer, também coloco assim, como é que vai ficar o novo papel do professor com a tecnologia? E aí eu coloco, hoje os professores já estão no grupo de pais. Sim. Então, a gente está começando a perder os limites. Então, assim, voltando para o Bauman, eu diria assim, que se nós tínhamos uma mentalidade do mundo sólido, nós estamos indo para um mundo líquido, mas vai chegar um momento que ele vai ter que solidificar de novo. Eu sempre digo, a história ela é um pêndulo. Eu acho que vai chegar... Não. Mas eu acho que a Cláudia respondeu bem essa questão, quando ela disse que singularizar, porque nós estamos na era da globalização e da era digital acelerada, mas não pode esquecer o humano e ser sensível para perceber e destacar a diferença de um aluno para o outro e suas deficiências. Eu acho que tu colocaste bem isso, Cláudia. Parabéns. Tá ok. Que bom, que bom. Eu vou fazer a minha consideração final, então, como a Prof. Flávia destacou aí. Penso que dessa grande transformação digital que a educação está vivendo e que todos nós estamos imersos nessa grande transformação que a pandemia está nos, digamos assim, nos pressionando, né? Está aí fazendo com que a gente vivencie coisas diferentes. Não percamos a essência de ser professor, o ser educador. Antes, nós tínhamos um quadro, o giz, livros, a nossa voz e a interação com o nosso aluno para construirmos novos conhecimentos. Hoje, continuamos com tudo isso. Quadro digital, caneta digital, a nossa voz, estante de livros, não da forma como as do professor Jaime aí, mas uma estante de livros virtuais que nós nos utilizamos. E de quebra, não temos aquelas apostilas, aqueles livros didáticos, mas temos recursos educacionais a nosso serviço. E aí é que vem o papel do professor. Sejamos educadores, curadores de materiais. A curadoria, quer seja de material, quer seja de recurso educacional,
é o que vai fazer com que os nossos espaços virtuais de sala de aula sejam ainda mais profícuos. Porém, o que fica? Não é o recurso tecnológico, que é um meio, mas o que fica é a consciência do ser educador. Muito obrigada por essa mesa, por essa nossa discussão muito rica, e muito obrigada pelos colegas também que estão nos assistindo e que fizeram contribuições maravilhosas. Ótimo. Mas alguém gostaria de contribuir para fechar? Eu gostaria de falar assim, Flávia, até a gente falando em tecnologia, e até provoquei a Cláudia, inteligência artificial, mas a gente diz assim, ainda humano é humano, né? Então, o contato, a tecnologia também, ela tem um lado que a pessoa que tem dificuldade do afeto, do contato, também a gente tem que cuidar que a doença pode estar muito se refugiando através da tecnologia. Né? Então, a gente, como humano, a tecnologia não vai substituir o humano, porque a gente precisa do contato, do toque, do ver, da raiva, do amor. Né? Então, é interessante, sim, mas ela é algo que avançou, mas ainda na educação, o humano, o sentimento ainda vai predominar. Né? Eu acho que a tecnologia ela é um auxílio ao humano, né? E quem não é humano vai ter mais dificuldade ainda, porque a máquina não nos substitui. Não vai substituir no aprendizado nosso papel. Obrigada. Professor Jaime, gostaria de dar a última palavrinha. Mas eu acho que aqui a Cláudia acabou de dizer, e o meu ilustre colega aí, eu acho que serve para concluir. Eu acho que não acrescentar o quê? Acrescentar que é isso que nós estamos vivendo. É isso aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Uma boa semana, um bom resto de semana. Obrigada, pessoal. Boa noite, Cláudia. Obrigada, professor Jane. Obrigada, doutor Fruete. Obrigada, doutor Andres. Boa noite, pessoal. Obrigada pelo pessoal que nos acompanhou nessa live. Obrigada.